Olá, alunos Verticursos, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Farias e vamos dar início agora à nossa lista de preparação para o Instituto Militar de Engenharia. Vamos fazer 10 problemas, onde vamos abordar os mais diversos conteúdos cobrados nessas provas. O primeiro problema é sobre teoria dos números, um assunto que cai bastante com frequência, tá bom? O problema é o seguinte: queremos achar todos os inteiros positivos n, de modo que essa soma aqui é um quadrado perfeito, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos chamar isso aqui, essa soma, de um certo y ao quadrado, onde y é um número natural. Depois que a gente fizer isso, a gente vai encontrar o valor de n, tá bom? Para isso, vamos usar fatos de números inteiros, tá bom? Sobre fatoração. Então, primeira coisa, se eu quero que isso aqui seja um quadrado perfeito, então vou escrever 2 elevado a 11 mais 2 elevado a 8 mais 2 elevado a n é um certo y ao quadrado, tá bom? De modo que o y é um número natural, tá bom? Daí, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Pense no seguinte: eu quero encontrar n, só que aqui eu já acrescentei outra variável. Como é que a gente vai resolver esse impasse? Primeiramente, o que é que eu tenho conhecido? Eu tenho essa soma aqui, ó. Então, eu vou colocar o 2 elevado a 8 em evidência. Quando eu colocar o 2 elevado a 8 em evidência, eu vou ter 2 ao cubo mais 1 mais 2 elevado a n igual a y2. Por que foi que eu fiz isso? Primeiro, a gente vai trabalhar com os números conhecidos, tá bom? Veja o seguinte: isso aqui é 2 elevado a 8 vezes o 2 ao cubo mais 1 vai dar 9, que é outro quadrado perfeito, mais 2 elevado a n igual a y2. Agora, o que é que a gente vai fazer? Da seguinte forma: eu vou trazer essa parcela para o lado do y2, porque o y é um quadrado perfeito, y ao quadrado. Ou seja, a gente vai ficar com o seguinte: 2 elevado a n igual a y2 menos 2 elevado a 8 vezes 3 ao quadrado. E agora, como é que a gente continua? Perceba o seguinte: esses dois números aqui são quadrados perfeitos. Então, qual é o fato que a gente vai usar para continuar esse problema? O fato importante aqui é a diferença de quadrados. A2 menos B2 é A menos B vezes A mais B. Então, vou usar esse seguinte fato. Ou seja, o 2 elevado a n, eu vou escrever como y menos 2 à quarta vezes 3, que multiplica y mais 2 à quarta vezes 3. Nesse caso, aqui é o A e aqui é o B, tá bom? Agora, pessoal, um fato bastante importante é o seguinte: chegamos nessa equação. Isso aqui é um número positivo, inteiro positivo, aqui inteiro positivo. Consequentemente, isso aqui é um inteiro positivo, tá bom? Primeiro fato. Segundo fato: do lado esquerdo eu tenho uma potência de 2, e 2 é primo. Isso quer dizer que do lado direito, esses dois fatores aqui, ambos devem ser potências de 2, tá bom? Isso é um fato lá dos números inteiros, que é um fato que a gente aborda no nosso curso da Verticursos, tá bom? Para as escolas militares. Ou seja, devemos ter o seguinte, que y mais 2 à quarta vezes 3 tem que ser uma potência de 2, então vou escrever como 2 vezes n1, e o y menos 2 à quarta vezes 3 vai ser um 2 vezes n2. Ou seja, ambos devem ser potências de 2. De modo que, se eu somar esses dois expoentes, o n1 mais o n2, consequentemente tem que dar o n, tá bom? Outra coisa, como essa parcela aqui é maior do que essa, esse expoente n1, ele é maior do que o n2. Então, isso aqui é importantíssimo, tá bom? Agora, veja o seguinte, vamos pensar um pouco. No início, eu estou atrás de encontrar só o inteiro positivo n. Mas aí eu acrescento um inteiro y, tá bom? E agora apareceram dois inteiros, n1 e n2. Como é que a gente vai sair desse impasse? Veja o seguinte. Eu tenho um sistema, tá bom? Onde eu tenho três variáveis. Quem são? Y, n1 e n2. O que é que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação,
tá bom? E vou subtrair dessa. Para quê? Quando eu faço isso, eu vou tirar o valor de y dessas duas equações, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de 1, tá bom? E vamos chamar isso aqui de 2. Daí, façamos 1 menos 2. Faça 1 menos 2. Ou seja, a equação 1 menos a equação 2. Pessoal, quando eu faço isso, ou seja, eu multiplico essa por menos 1 e somo com essa. O y vai embora, eu vou ter esse fator mais esse. Como são iguais, vai ficar duas vezes ele. Então, eu vou ter 2 vezes 2 à quarta vezes 3 é igual a 2 elevado a n1 menos 2 elevado a n2. Tá bom? Ou seja, tínhamos 3 variáveis e agora ficamos somente com 2. Como é que a gente vai continuar? Veja o seguinte. Como n1 é maior que n2, isso quer dizer que eu posso colocar nessa diferença o 2 elevado a n2 em evidência. Da seguinte forma. Reescrevendo, isso aqui vai ficar 2 elevado a quinta vezes 3 igual a 2 elevado a n2 que multiplica 2 elevado a n1 menos n2 menos 1. Isso aqui é um produto de números inteiros. Por que eu posso garantir isso? Que são números inteiros? Porque o n1 e n2 são números inteiros e o n1 é maior do que n2. Ou seja, quando eu tenho dois inteiros e eu subtraio, eu tenho um número inteiro. Tá bom? Mas como n1 é maior que n2, essa diferença é um inteiro positivo. Logo, isso aqui é um número inteiro, tá bom? Inteiro positivo. Ou seja, estamos diante de... Eu tenho uma potência de 2 vezes uma potência de 2 menos 1. E do outro lado, aí eu tenho uma potência de 2 vezes a não potência de 2, nesse caso 3. Então, como é que a gente resolve isso? Veja o seguinte. As possibilidades para essa equação são o 2 elevado a n2 ser igual ao 2 à quinta, tá bom? E o 3 ser igual a isso aqui, ó, tá bom? Já caiu um problema muito parecido com esse no IME, tá bom? A diferença é que no lugar do 2, tá bom? Aqui a gente tinha um P, mas a maneira de resolver, a técnica é a mesma, tá bom? Então, nesse caso, teremos o seguinte. 2 elevado a n2 igual a 2 à quinta. Consequentemente, o n2 igual a 5. Se o n2 é 5, como é que a gente vai encontrar o n1? Daqui, ó. 2 elevado a n1 menos n2, só que o n2 é 5, menos 1 igual a 3. Isso quer dizer que o 2 elevado a n1 menos 5 é 2 ao quadrado. Consequentemente, n1 igual a 7. Ora... Mas quem é o nosso inteiro n? Estamos procurando o inteiro n de modo que essa soma é um quadrado perfeito. Logo, o nosso n procurado, que é o n1 mais n2, vai ser igual a 5 mais 7, que é igual a 12. Ou seja, o único inteiro positivo que satisfaz isso aqui, ou seja, que a soma desses três fatores é um quadrado perfeito, é n igual a 12. Uma observação, você poderia no início perceber que 12 é uma solução, tá bom? Via quadrado perfeito. Mas quem garante que 12 é a única solução? A maneira que nós fizemos foi provar que 12 é solução e a única solução, tá bom? Num problema subjetivo, você tem que escrever todas as etapas da sua solução. Então, foi isso que nós fizemos. Chamamos de y ao quadrado, onde y é natural, tá bom? Outro fato importante. A diferença de quadrados via produtos notáveis. E o passo mais importante foi essa parte aqui, ó, daqui para baixo. Porque de um lado eu tenho uma potência de um primo, que é o 2 elevado a n, e do outro dois lados aqui eu tenho um produto de números inteiros. Então ambos devem ser números inteiros. Eu só posso fazer isso, dizer que esses dois são potências de 2, porque 2 é um número primo. Por exemplo, se eu tiver a vezes b igual a 20, tá bom? Então, temos diversas possibilidades. O A pode ser 20, o B pode ser 1, o A pode ser 5, o B pode ser 4. Mas, se eu tenho um produto de dois números, potências de um primo, todos dois devem ser potências desse primo, tá bom? Então,
aqui foi um fato importantíssimo. Consequentemente, chegamos aqui e aqui usamos a fatoração em números primos, tá bom? Teorema fundamental da aritmética. Um problema muito bom, tá bom? De números inteiros e fatoração, e é bastante cobrado no IME. Um forte abraço do professor Luiz Farias.